A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Eu sou o professor Nantes e estamos estudando nesse trimestre a lição, a revista que fala sobre a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, ou seja, elas não desistiram, elas continuam. E hoje nós vamos estudar a lição número 12, que fala que a igreja tem uma natureza organizacional, não é? Nós temos, às vezes, a dificuldade de separar um pouquinho essas duas igrejas, né? A igreja espiritual e a igreja enquanto organização. Mas, na verdade, elas precisam caminhar juntas. Elas precisam levar a fé juntas, defender a fé juntas. E são dois conceitos, mas são dois conceitos que precisamos entender bem, não é? A igreja tem uma natureza organizacional. Veja bem, na lição proposta tem a leitura diária. E na leitura diária, que é de segunda a sábado, que antecede a escola dominical daquela lição, nós temos alguns destaques que eu quero que você observe. Não só nessa lição, em todas, mas nessa daqui eu achei interessante. Na segunda, por exemplo, o texto está baseado em Atos 14, 23, que diz o seguinte: uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Obviamente que esses textos estão se referindo à igreja primitiva. Então está mostrando que lá existia uma organização, não é? Na terça-feira, Atos 15, 6, o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. Lá na igreja primitiva teve concílios que era reunião para organizar a doutrina daquela época, da igreja primitiva. Na quarta-feira, Romanos 15, 25 a 27, diz assim: o apóstolo Paulo se envolvia em campanhas pela ação social. Você sabia que a igreja primitiva era muito forte na ação social? Pois é, nós precisamos continuar. Na quinta-feira, o texto está em 1 Coríntios 5, de 2 a 5, que diz que comissão de ética na igreja de Corinto. Olha só, lá na igreja primitiva já existia, dentro do formato daquela época, é claro, uma comissão de ética para tratar os assuntos que traziam problemas para a igreja. Na sexta-feira, 1 Coríntios 16, 1 e 2, você sabia que eles tinham um tesoureiro na igreja? Isso mesmo, tesouraria para cuidar das finanças daquela época. E nos sábados, Romanos 16, de 1 a 2, carta de recomendação e a secretaria da igreja. Então eles tinham uma secretaria que emitia uma carta de recomendação, como nós fazemos hoje, obviamente que de uma maneira totalmente diferente dentro daquele contexto histórico, não é? Mas eu achei isso muito interessante, mostrar que a igreja primitiva era organizada, que é um requisito, inclusive, do próprio Deus, que a igreja seja organizada, não é? Na introdução, fala que a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo. Então nós temos a igreja espiritual, não é? O organismo que é composto por cristãos de todos os lugares do mundo, de todas as denominações que pregam a verdade. E isto é uma igreja, nós fazemos parte dela, é um organismo, precisamos fazer parte dela. Não tem como servir ao Senhor sem fazer parte do organismo, mesmo que seja um só. Uma pessoa que está lá no meio do mato e que é cristão, não tem igreja, não tem a organização para ele frequentar, ele faz parte da igreja, organismo de Cristo. É também participante desse meio. Porém, a igreja também é organização. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nesses minutos, para que você possa ter aí subsídios para levar, para discutir com seus alunos na aula de domingo. Pois bem, o primeiro fala sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e época. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. É conhecida esta carta a Tito, assim também como é conhecida a carta a Timóteo.
E essas cartas, elas trazem instruções para os obreiros, para a igreja toda, mas para os obreiros. E elas são lidas e discutidas e são apresentadas em reuniões de obreiros. Por quê? Porque elas foram muito importantes na igreja primitiva, trazendo ordem, trazendo ordenações para as ações dos obreiros daquela época. E hoje não é diferente. Hoje também nós precisamos ter ordem, nós vamos ver daqui a pouquinho. E Tito, então, é usado como exemplo, não é? Paulo tinha ele como filho, assim como tinha Timóteo, os dois pastores que foram muito importantes no ministério de Paulo e que foram muito importantes na difusão do evangelho na igreja primitiva. O subtópico 2 fala: o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, segundo as palavras dele, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Pois bem, voltamos a frisar o teor desta lição. Essa lição nos traz para dizer que nós temos duas igrejas em uma só. A igreja organismo, que é espiritual, e a igreja organização, que é aquela que física, que precisamos dela, não é? E Timóteo, então, e Tito, e o próprio apóstolo Paulo tinha essa incumbência de nomear presbíteros, outros obreiros, para cuidar dessa organização, porque eles não podiam estar em todos os lugares. E a igreja estava crescendo, a igreja estava expandindo, e eles precisavam, então, de organizar a igreja. Em Creta, subponto 3, a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Então vejamos, a igreja espiritual. Porém, a igreja espiritual, ela está em atividade através da igreja organizada. Ou melhor, a igreja física, a igreja organização. E se a igreja física, a igreja organização, não estiver nos conformes, não estiver organizada, acaba afetando a igreja espiritual, a igreja organismo, não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Graças a Deus que a maioria das igrejas hoje procuram se organizar em todos os sentidos, né? Temos, obviamente, algumas que não, mas ela acaba padecendo. Eu estive em várias igrejas e recentemente, inclusive, em uma igreja específica que não é do Ministério Assembleia de Deus, que um pastor veio conversar comigo e disse: Nantes, esta igreja aqui estava sofrendo muito. Hoje veio um novo pastor, o pastor conseguiu reerguer a igreja porque ele reorganizou. Então nós não podemos deixar chegar no estado da igreja estar, entre aspas, falindo a igreja organização, porque ela está desorganizada. E obviamente que as pessoas vão se afastando, as pessoas vão embora. Oxalá que vá para outra igreja, mas e se ela for para casa, querer se afastar da igreja organismo? Então é um cuidado muito específico que precisamos ter com a igreja enquanto organização, tá certo? Pois bem, no auxílio bibliológico tem algumas informações ali muito importantes que você pode ler para os seus alunos, mesmo porque a revista de aluno não tem essas informações. Mas esse auxílio diz o seguinte: ordem na igreja de Creta, ou em Creta. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se um líder da igreja. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva, e encontrará princípios para estruturar as igrejas contemporâneas, mas aprenderá também como ser um líder cristão responsável. É o desejo de muita gente, quando adolescente, quando jovem, ser pastor, ser um líder, não é? Ser um obreiro. Isso é muito bom.
mas a responsabilidade é muito grande. Porque você está mexendo com vidas, está mexendo com almas. E se você não tiver a organização, se a tua igreja não for organizada, você pode ter problemas. Problemas que podem, inclusive, trazer sequelas espirituais. Então, muito cuidado. O tópico 2, que fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja, traz como subtópico 1 a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Ele não fala só do ministério, mas ele traz vários quesitos que fazem parte da igreja, né? Nós já falamos aqui, por exemplo, da questão organizacional, nós falamos aqui de tesouraria, nós falamos de secretaria, nós falamos de assistência social. Não é pouca coisa, é muita coisa, não é? Instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. Você tem que instruir seu líder, você tem que ajudá-lo a compreender a complexidade de tudo isso, não é? O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram um reflexo da cultura da região. É outra questão que tem que tomar cuidado. Igreja é igreja. Obviamente que ela tem que obedecer às leis locais, ela tem que respeitar a cultura local, mas não deixar certas coisas da cultura entrar na igreja. Subtópico 2, igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ele que gera, ele que é o pastor supremo da igreja enquanto organismo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque aqui nesta lição é a igreja como organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo. Desde os dias apostólicos, o apóstolo tinha em mente uma organização. Se nós conseguirmos ler a mente do apóstolo Paulo, ele via a igreja daquela época como uma organização, em todos os lugares que ele passava. Ele não só passava, começava, ensinava os princípios, ia embora e depois escrevia, porque ele estava preocupado com a organização. O subtópico 3, que fala sobre a organização, ele traz vários exemplos. E eu quero, da igreja primitiva, e eu quero aqui ler, e você também leia com seus alunos, que diz assim: seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, não é? Horário do culto, horário de começar, horário de terminar, não é? E havia horário e ordem no culto, não é? O próprio Paulo fala muitas vezes sobre ordem no culto, né? Ele fala até sobre a questão do exercício dos dons espirituais, que tem que haver ordem no culto. Outra coisa, reunião de ministério para consagração de presbíteros, lá na igreja primitiva. Consagração de presbíteros, não era qualquer um. Não é porque a pessoa é famosa, porque a pessoa tem dinheiro. Não, era organizado. Era dirigido pelo Espírito Santo. Foi realizado um concílio naquela época na igreja, que nós diríamos uma convenção. Hoje nós chamamos de convenção, não é? Para tratar de assuntos doutrinários. Concílio. Aqui fala de um concílio, mas teve vários concílios naquela época, não é? Tiveram vários concílios. Igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. A igreja se organizava para atender as suas famílias que estavam passando por necessidades econômicas. Pois bem, havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. Olha só, comissão de ética. E também existia em Corinto a tesouraria. Então, essa questão de organizar a igreja não é coisa do passado, não é coisa só de agora. Já vem lá do passado, desde a igreja primitiva. E eu vou um pouquinho mais além. Desde o Antigo Testamento. Você percebe como Deus era organizado quando ele mandou, por exemplo, construir a Arca de Noé, quando ele mandou construir o Templo de Salomão, quando ele mandou Moisés fazer o tabernáculo no deserto. Você vê a organização, ele falava da cor, do tamanho, dos panos, de como seriam executados o rito de sacrifício.
Deus é organizado. E por que nós não devemos ser? Devemos ser sim, devemos copiar o próprio Deus. E o tópico 3, ele vem falar sobre a questão atual, organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Não é de qualquer forma, tá? Nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. A igreja, enquanto organização, ela tem que respeitar as autoridades constituídas, como também as autoridades eclesiásticas. Olha só. O subtópico 2 diz que a experiência pentecostal, o movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista, ou seja, que não precisa ter uma denominação, não precisa ter uma organização. Venha você, de onde estiver, não precisa fazer parte da organização, simplesmente venha, assim eles dizem, não é? E ainda hoje, há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Acredite se quiser. Há pessoas aí fora, principalmente os denominados de desigrejados, que dizem que a organização, a igreja enquanto organização, traz problema para a igreja organismo, ou seja, para a vida espiritual da pessoa. Ora, nenhuma igreja é perfeita, nenhuma igreja organizacional é perfeita, mas ela é necessária, ela é primordial, que é o local onde a gente encontra-se com outros irmãos para adorar, para pregar, para ouvir a pregação, para cantar, para ouvir os louvores, enfim, para meditar, para orar, para ali ter o nosso momento de comunhão. A organização é essencial para a espiritualidade. Pois bem, a igreja do período apostólico, ou seja, a primitiva, adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Eu faço uma pergunta para você, professor, para você, professora, faço uma pergunta para você, aluno da escola dominical. Se a igreja primitiva não fosse organizada, ela teria chegado até hoje? Se ela não tivesse uma organização na igreja primitiva, na igreja da Idade Média, na Idade Moderna, na contemporânea, teríamos a igreja hoje enquanto organismo? É óbvio que não. Então, a igreja, organização é fundamental e que ela respeite todos os ditames de uma organização. Subtópico 3, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, ou seja, que não precisa de denominação. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Então o concílio entendeu que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus deveria se organizar novamente e fazer o que nós temos hoje, uma igreja muito bem organizada. Os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. E a partir de então nós vivenciamos esta organização. Obviamente que com o passar do tempo, com a modernização, ela vai se adequando dentro dos princípios cristãos, mas continua organizada. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional
uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. E o destino desta igreja organizacional é acolher a igreja organismo espiritual que vai morar no céu. Por isso, é importante a igreja organizacional, a que mantém a ordem, a que prega o evangelho de acordo com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma aula de escola dominical abençoada no domingo e que Deus possa te usar grandemente e nós nos encontramos numa próxima edição. Deus abençoe.